Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, queridos amigos, como diz a Silvia. Vamos falar de mobilidade. A mobilidade é uma das coisas mais importantes na cidade de São Paulo, porque ela atinge a todo mundo, só não atinge quem anda de helicóptero. E nós sabemos que ela é uma coisa ruim, não só em termos de tempo, etc., como em termos de tensão. O que a gente poderia fazer partindo para a solução? Porque todo mundo sabe que é ruim. Primeiro, em termos de trânsito, coordenação semafórica. Não existe coordenação semafórica em São Paulo. E isso há muito tempo, quando o Scaringella era vivo, se comprou semáforos inteligentes. A gente não sabe onde estão, quantos são e quantos estão funcionando. O certo é que não há coordenação semafórica. Você anda em ruas, em avenidas, e separa em vários semáforos ao mesmo tempo, mesmo a rua sendo plana, mesmo a rua tendo uma facilidade para você fazer o que nós chamamos de onda verde, que tem uma num sentido, outra no outro, conforme o fluxo, etc. E isso agora tem que fazer uma coisa só, porque o fluxo está complicado em todos os sentidos. Não tem coordenação semafórica e você pode fazer coordenação semafórica sem os semáforos inteligentes que eles fazem naturalmente, mas você pode fazer programações. Então daria para resolver. Por que não resolve? Porque não levam isso a sério. Segundo lugar, nós podíamos botar um no-break. O que é um no-break? É botar uma bateria e aí quando tem falta de energia, não tem aquele caso de São Paulo. Não tem. Até hoje, São Paulo, que é o terceiro maior orçamento do país, não tem no-break nos seus semáforos mais importantes. Uma política de estacionamento, porque por mais que você dê e deve dar prioridade ao transporte público e à ciclovia e aos pedestres, que representam uma parte muito importante do deslocamento, sempre haverá uma parte importante do deslocamento de carro, não adianta esconder isso. Pelo menos 33%, 35% do deslocamento, no mínimo, será de carro. Essas pessoas precisam chegar no lugar para a economia gerar, precisam fazer compra, precisam ter contato, precisam ter reunião, precisam chegar no lugar onde tem a educação, onde tem a saúde. O carro tem que chegar no lugar, então você tem que pensar numa política de estacionamento, e o maior modelo é o estacionamento da Praça Alexandre de Gusmão, que fica ali entre a Alameda Santos e a Alameda Jaú, no Trianon. Outra coisa bem importante, objetiva, é um sistema cicloviário racional. O sistema cicloviário que foi feito em São Paulo foi feito para contar a quilometragem. Fizemos tantos quilômetros. É óbvio que precisa ter um belo sistema cicloviário, mas não é para contar, fiz tantos quilômetros. É juntar coisa com coisa. Então, pensar quais são os pontos importantes de São Paulo que as pessoas podem se deslocar de bicicleta indo de um lugar para outro. Por exemplo, nós construímos a ciclovia da Zona Leste. Então você pode vir de Itaquera até o Tatuapé, onde tem um bicicletário, você pode vir de bicicleta. Então você economiza uma boa parte do tempo vindo de bicicleta e dali você conecta com o metrô, ou com ônibus, ou com algum outro tipo, um Uber, alguma coisa, mas gasta menos. Essa integração hoje não existe. E por fim, esse sistema cicloviário também é irracional. Ele foi feito para pintar a faixa na rua, tem lugar que não passa ninguém. Essa é a verdade. Outras prioridades, o centro deve ser um lugar, o centro de São Paulo, conhecido, Centro Velho, para pedestre, transporte público e ciclovia. Não deve entrar carro. Tem que ter a coragem de falar isso. Só que você tem que ter uma política de estacionamento no entorno, porque as pessoas vão chegar lá. E a bicicleta tem que ter uma prioridade ali no centro maior ainda. Então você tem que ter cuidados especiais de ter rotas organizadas. E por fim, os pedestres. Os pedestres é calçada. 33% hoje do deslocamento em São Paulo é feito por calçadas. As pessoas vão a pé para o seu trabalho, para o local de saúde, para o local de educação, porque é perto de casa. Eles ficaram perto de casa porque as pessoas têm pavor de se movimentar pelo transporte. Então, o que você tem que fazer? A calçada tem que estar funcionando, tem que estar acessível, tem que ser uma calçada
que a pessoa consiga andar e não se machuque como senhoras se machucam caindo nas calçadas, porque está tudo quebrado, tem bloqueio, tem pedra solta, etc e tal, que é horrível. E além das calçadas estarem assim, elas estão sujas. São Paulo está uma cidade suja. Além de suja, é um descuidado com as pessoas, com o cidadão. 33% dos cidadãos não recebem uma atenção da Prefeitura de São Paulo. Então, se você fizer isso, melhora bem o sistema todo. Não só de deslocamento mais tranquilo, mais humano, como mais rápido. E por fim, falando no transporte, ele tem que ser integrado, que é isso que nós falamos. Você tem, e a melhor modelo de a gente dar um passo agora de integração é fazer uma linha circular, que passa um círculo em torno do centro de São Paulo, conforme a altura necessária, para haver distribuição, para você vir da linha vermelha, linha azul, linha verde, e não ter que conectar tudo em uma estação, 2 estações. Poder descer em uma estação, fazer essa outra conexão, essa baldeação e ganhar tempo e evitar o transtorno e estações superlotadas. Esse programa, na verdade, deve ser feito com uma figura jurídica que não tem em São Paulo, que é nem no Brasil, autoridade metropolitana, devia ter em todas as grandes capitais, autoridade metropolitana, no caso de transporte, mas devia ter uma autoridade metropolitana para outras políticas que exigem isso, porque política de transporte não é da sua casa para o ponto mais, é um todo. As pessoas de São Paulo, Grande São Paulo, 20 milhões, todas se deslocam de uma certa forma, buscando a mesma coisa, e isso que gera a grande crescimento da cidade, e nós temos que transformar isso numa coisa mais humanitária. Bom dia, boa tarde, boa noite, um grande abraço.